Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse programa Inteligência Afetiva. Hoje vou dar continuidade a uma série que venho fazendo sobre sinais de perigo no relacionamento afetivo. E o tema é conflitos, discussões e brigas. Até onde são normais? Quais os sinais que representam riscos sérios para o relacionamento afetivo? E tanto faz, estamos falando aqui de relacionamentos afetivos entre parceiros ou entre filhos, pais, parentes e outros tipos. Então fique com a gente hoje. Antes de começar, eu gostaria de pedir uma grande gentileza. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, aproveita e faça. Se esse tema dos relacionamentos afetivos é algo que te toca, que você está nesse momento dando bastante importância, está buscando mais conhecimento, faça a sua inscrição no canal. E especialmente em relação ao tema de hoje sobre conflitos, tente se lembrar de alguém, algum amigo conhecido que esteja vivendo situações assim, está, vamos dizer, numa situação um pouco mais delicada, e compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Esse tema é bastante importante quando a gente fala de qualidade, de saúde em uma relação afetiva. Tanto para quem está vivendo relacionamentos afetivos atualmente, como para quem já viveu. Até para que a pessoa consiga rever como foi que se comportou na época, se deu importância para os sinais ou não, e para que consiga melhorar a sua possibilidade de convivência num novo relacionamento. Então vamos falar aqui sobre gerenciamento ou gestão de conflitos. Começando por compreender qual a diferença ou quais as diferenças entre divergência e conflito. Quando falamos em divergência, estamos falando em diferentes opiniões, ou até opiniões que sejam opostas, pode até ser. Então, pessoas podem pensar de modo diferente, e isso é absolutamente natural. Isso em si não é um problema. Podemos dizer que a situação se complica um pouco quando uma divergência se transforma em conflito. E quando percebemos isso? Para ser bem simples, na prática, quando começam a acontecer emoções envolvidas. Então, as pessoas estão conversando sobre um certo assunto, por exemplo, onde elas têm divergentes opiniões. Mas quando elas começam a sentir emoções negativas, como se sentir inferior, ou sentir medo, ou se sentir ameaçada, ou sentir raiva, ou irritabilidade, então, qualquer coisa desse tipo já começa a transformar o assunto em algo um pouco mais difícil e delicado de lidar. E, portanto, se tornou um conflito. De qualquer modo, o conflito em si não é o problema. Conflitos realmente são comuns, vão sempre acontecer, são inevitáveis numa relação. A grande questão é como as pessoas respondem a essa situação, ao conflito. Como as pessoas entendem, interpretam e lidam com ele. Então vamos falar de alguns sinais que podem representar uma situação um pouco mais séria e para a qual é importante dar atenção. O primeiro sinal está relacionado à qualidade do diálogo quando há divergências. É difícil conversar, porque quando você menos espera ou menos percebe, a conversa já descambou para uma discussão. Ou tudo é motivo de discussão, qualquer coisa, coisas bobas, questões inclusive sem grande importância, viram temas de grandes discussões. Ou vocês começam um assunto e a partir dele vão escalando para outra coisa, para outro assunto, para outro tema, e quando se percebe o foco do início da conversa, que era especificamente um tema, já se perdeu faz tempo, e aquele assunto todo vai embolando, virando uma mistura de assuntos, até mesmo incompreensível para os dois que estão ali, e que não leva a lugar nenhum. Se isso está acontecendo, é um sinal importante de alerta. Segundo sinal, quanto tempo vocês passam discutindo? Está aumentando esse tempo de acordo com a evolução do relacionamento? Então, vocês estão tendo discussões muito longas, ficam horas e horas discutindo um assunto só, desgastando a relação. Eu lembro de uma paciente minha que falou, uma época atrás, que ela falou assim, nossa, eu acho que 80% do tempo que a gente está junto, a gente está brigando. Oi?
O que você acha disso? Um terceiro sinal é qual é a qualidade da escuta. Gente, escuta não está relacionado à orelha, ao ouvido apenas, obviamente. Então a gente fala que existe ouvir e existe escutar. O ouvir tem a ver com realmente o sentido da audição. Então pessoas que não têm dificuldade de audição ouvem muito bem, mas isso não quer dizer que elas escutam bem. Então o processo da escuta é um processo bem mais complexo. E quando a gente fala, inclusive, de escuta ativa, é porque uma pessoa pode estar bastante voltada para se colocar no lugar do outro, empaticamente, enquanto escuta, e pensando, buscando, se esforçando para compreender o que o outro quer dizer. Muitas vezes a pessoa não fala tão claramente o que ela quer, mas se a gente está realmente bem atento, está agindo com um certo esforço para compreendê-la, a gente pode ler, inclusive, nas entrelinhas, como se costuma dizer, por trás das palavras, olhando muito o não verbal da pessoa. Então, a questão da escuta envolve tudo isso. No seu relacionamento, você fala uma coisa e o outro entende outra? Ou o outro está distraído, olhando para o celular, olhando a televisão enquanto você fala? E você se submete a isso? Você continua falando se ele não te dá atenção? Você nota que quando você fala de um certo assunto um pouco mais delicado, o outro não tem paciência, se mostra um pouco intolerante, ou não percebe que ele tem qualquer tipo de esforço para te compreender? E tudo isso pode acontecer com você em vez do outro. Você também mostra essa impaciência, esta pressa, e até pede muitas vezes para o outro ir mais rápido, falar logo o que ele quer. O quarto sinal é o seguinte: quando vocês escutem, são novos problemas que surgem ou são os mesmos assuntos discutidos indefinidamente, sem solução? Depois, em certo momento, já que não consegue resolver, vocês jogam tudo para baixo do tapete e, de repente, tudo aquilo volta de novo à tona e desenterram fatos antigos do passado. O ideal é que na vida da gente existam temas novos. A vida, se você resolve o que passou, surgirão problemas novos, e isso é natural. Mas quando os problemas são sempre os mesmos, é um ponto de atenção. O Dr. John Gottman, um especialista em relacionamentos amorosos, divide os conflitos em dois tipos, os eternos e os pontuais. E diz que mais ou menos dentro dos relacionamentos comuns, os conflitos eternos correspondem a 69%. O que é isso, gente? Não é assustador? E, portanto, 31% dos outros conflitos seriam aqueles pontuais, que seriam mais fáceis de lidar do dia a dia. O quinto sinal: há assuntos que são tabus, que não se pode falar, e que se falar é certeza de dar confusão e gerar um conflito e briga. Por exemplo, algumas famílias, alguns relacionamentos, o assunto mais complicado é dinheiro. Tocar nesse tema já significa dar confusão. Ou sexo, é outro tema delicado. Ou familiares, os familiares do parceiro, ou seus familiares, é complicado isso. Ou os amigos, falar dos seus amigos, ou ele ou ela falar dos seus amigos. Sexto sinal: o diálogo está tão difícil que quando surge um problema, você fica pensando horas, dias, como é que eu vou falar isso para ele? Puxa vida, vai gerar outra situação, qual é o momento adequado para falar? Você fica nesse nível de ansiedade, sofrendo por antecedência, por causa do medo de falar a respeito do tema com essa pessoa? Tem algo errado aí. Ou então você tenta resolver por tua conta, do seu jeito. Ah não, melhor não conversar, melhor nem falar para ele, eu resolvo sozinha ou sozinho. Você busca uma solução de qualquer jeito para não ter mais um motivo de discussão na relação. Sétimo sinal: as discussões estão se tornando cada vez mais agressivas, tanto verbalmente como outro tipo de agressão, agressão física. Vocês estão se ofendendo mutuamente, ou um dos dois está fazendo isso cada vez mais? Em outras palavras, o desrespeito se tornou comum entre vocês. Muitas vezes é possível notar que há uma competição velada ou explícita dentro do relacionamento, e que eles ficam
tentando ganhar a discussão. Cada um quer ser o vencedor naquela briga. E eu já disse isso antes, mas eu vou repetir porque acho extremamente importante. Quando um dos dois ganha a discussão ou ganha essa briga, o relacionamento perdeu. E quando a agressividade aumenta na relação, isso é um sinal de que existem ressentimentos importantes que envenenam a relação e que a situação do desgaste no relacionamento está se agravando cada vez mais. O que significa risco de situações ainda mais graves no futuro. Então, a agressividade é um ponto absolutamente essencial para tomar conta dentro do relacionamento. Ela não pode subir a partir de um certo nível que começa a acontecer desrespeito em certos tipos de agressões. É importante realmente buscar algum tipo de solução verdadeira para isso, porque isso pode levar a uma situação de violência crescente e acabar muito mal. O oitavo sinal. Você sente desejo de vingança e ódio por ele ou por ela? Ou percebe o mesmo da parte do parceiro? Eu escuto muito a respeito disso, de pessoas que contam no consultório que fizeram tal ação por vingança. Ou percebe que o parceiro, após ter terminado uma briga, tomou uma atitude que era claramente de vingança. E onde se pensa que isso vai levar? Então você está em guerra dentro da sua própria casa ou em relacionamentos tão importantes na sua vida? O nono sinal. Após as brigas, os dois ficam dias, semanas, até meses sem se falar. Isto é, os conflitos geram um distanciamento perigoso. Décimo sinal. O diálogo em situações um pouco mais delicadas acabou. Então, assim, não se conversa mais, nem se abre mais o assunto. Então, eu lembro de uma paciente que me diz assim, nossa, a gente está melhor atualmente, porque a gente nem briga mais. E aí, conversando um pouco mais a fundo, ficou claro que assim, o parceiro já havia desistido de conversar. Então, muitas vezes o que tem uma cara de ser uma melhora no relacionamento pode ser uma desistência, um cansaço tamanho que a pessoa não tem mais esperança e não tem mais energia para levar alguma discussão adiante. Enfim, as afinidades e a conexão entre vocês estão cada vez mais frágeis? E o que fazer numa situação como essa? Hoje não será o nosso tema, eu só vou dar aqui para vocês uma leve pincelada, para você refletir. A cada discussão, observando em retrospectiva, como foi o seu comportamento? Você foi assertivo ou assertiva? Isso significa você defender os seus pontos, os seus direitos de maneira educada, de maneira elegante, respeitando o outro. Durante a discussão, você tentou ser conciliador, tentando ao máximo satisfazer os dois lados? Você foi reparador? Se notou que errou, você pediu desculpas? Ou tem aquela posição de, não, ele também está errado, então se ele não pedir desculpa, também não peço? Difícil, né? Ou você foi agressivo ou até destrutivo enquanto você falava? Olhar para trás e analisar já pode te dar dicas de como se comportar para frente. Outro ponto que eu acho sempre fundamental quando trabalho com casais, pegando essa questão do conflito, é a seguinte pergunta: qual é o seu maior objetivo em estar junto dessa pessoa? O que une vocês? É importante voltar a pensar nesses princípios, nas questões principais, para não deixar que pequenas coisas ou competições tolas possam acabar com um relacionamento que tinha, quem sabe, um futuro interessante. Uma sugestão minha, naturalmente, em vez de discutir, brigar, é debater sobre ideias e posicionamentos, fazendo um esforço grande para escutar o outro, prestando atenção para não ter ações destrutivas. Então, atento a você mesma ou você mesmo para construir e não destruir. Buscar reparar os danos, falar de forma assertiva. Sugiro então que você faça uma maratona nos nossos vídeos, observando aqueles de comunicação no relacionamento, aqueles de violência, especialmente violência psicológica, e os vídeos de inteligência emocional. Assista, reflita e veja se eles podem te ajudar a encontrar novos caminhos para que esse seu relacionamento não fique desgastado e caminhe para um final infeliz.
E se você gostou desse vídeo e se achou que esse conteúdo é importante, não se esqueça de dar o seu like e de compartilhar com seus amigos e aquelas pessoas, principalmente aquelas que estão sofrendo e vivendo conflitos aí na vida. E eu também espero que você comente, diga como esse vídeo tocou você e se ajudou de alguma maneira. E continue com a gente na luta por um relacionamento cada vez melhor. Tudo de bom para você. Beijos no coração. Até o próximo vídeo.